A segunda parte desta frase do Foucault é: o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida enquanto ser vivo. O Foucault vai fazer uma espécie de, neste livro, vai introduzir a noção de biopolítica, depois de fazer uma espécie de percurso genealógico ou arqueológico, se quisermos, porque o conceito que ele utiliza para definir o seu método é uma arqueologia, aqui neste caso uma arqueologia das ciências humanas, e ele vai mostrar que a partir do século XVIII se introduz uma novidade fundamental que ele acha decisiva e que opera um corte em relação àquilo que era o episteme político anterior, que é o facto de a vida dos indivíduos entrar nos cálculos da governação política de uma maneira completamente nova, sobretudo porque antes a questão da vida nunca tinha entrado, nunca se tinha tornado objeto da governação, dos cálculos do poder político. Portanto, a questão da vida nunca tinha entrado, sob a jurisdição do político. Como é que ele vê essa introdução da biopolítica no século XVIII? Através, sobretudo, das questões referentes à população e ao sexo. O poder político passa a ocupar-se de questões como as questões, enfim, de moral sexual, questões que dizem respeito à população, que dizem respeito à saúde das pessoas, enfim, as questões que dizem respeito, ao governo da vida privada das pessoas. Aquilo que antes pertencia a uma esfera completamente privada passa a ser incorporado dentro dos esquemas de captura através do poder público e político. Não sei se me estou a fazer entender. Isto que para nós hoje é completamente evidente, quer dizer, até pode parecer estranho falar desta maneira, porque nós hoje estamos integrados de tal modo num sistema biopolítico que já deixámos de dar por ele, porque esse tornou-se, o nosso habitat natural. Desde o século XVIII até hoje, aquilo que aconteceu foi uma radicalização, precisamente da biopolítica moderna. De tal modo que hoje legisla-se sobre tudo e mais alguma coisa que tem a ver com aquilo que antes fazia parte do domínio da esfera privada das pessoas. Aquilo que tem a ver com a saúde das pessoas. Não se pode fumar em sítios públicos. Há todas estas instituições que fiscalizam tudo e mais alguma coisa para zelarem pela nossa saúde. Portanto, a questão da saúde dos cidadãos tornou-se uma questão central no modo de gestão da vida pública e de gestão da vida política. De tal modo que a política passou-se a confundir quase exclusivamente com isso. A noção mais genuína, mais clássica de política, quase desapareceu do mapa, e as questões políticas, ou que se confundem com a política, que se tornaram objeto de discussão, são precisamente as questões biopolíticas. A questão da homossexualidade, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, a questão de tudo aquilo que diz respeito à vida privada das pessoas, que antes dizia respeito à vida privada das pessoas, que não fazia parte, dos cálculos do poder político, estava arredado desses cálculos, não é? Estava arredado da esfera da jurisdição e da gestão de tipo político. E, portanto, quando o Michel Foucault identifica no século XVIII o nascimento da biopolítica, e, enfim, ele, obviamente, depois vai falar de algumas questões mais contemporâneas, muito embora aí, nesse caso, ele esteja muito interessado em identificar o momento em que se dá essa clivagem, em que se dá essa cesura, que corresponde à passagem daquilo que ele chama o paradigma da soberania para o paradigma biopolítico, que seria o paradigma moderno. Ou seja, enquanto que antes toda a questão política era baseada na questão da soberania, no século XVIII, com a introdução das regras da biopolítica, passamos a um paradigma
eminentemente biopolítico e o abandono desse paradigma da soberania. O paradigma da soberania, o que é que dizia? Portanto, o soberano era aquele que detinha o poder de mandar matar, ou de matar mesmo, e deixar viver. Este era o paradigma da soberania. O paradigma biopolítico consiste em mandar viver, obrigar a viver, se quisermos, assim, quase, tratar da saúde das pessoas, mas de um modo que corresponde, e aí é que está a ambiguidade da questão, de um modo que pode corresponder, ou que conduziu a decisões sobre a própria vida e a morte das pessoas. Ou seja, aquilo que o Foucault vai mostrar é que a biopolítica, tratando-se muito embora de uma preocupação sobre a vida das pessoas, transforma-se, por uma espécie de paradoxo, transforma-se numa tanatopolítica. E thanatos, em grego, como sabem, significa morte. E, portanto, as questões da vida tornam-se questões de morte. E, portanto, quer dizer, de um certo ponto de vista, ele vai mostrar que o paradigma biopolítico tem, em si, perigos que lhe são inerentes, e que nós identificamos perfeitamente com a história mais recente. Se nós pensarmos nos totalitarismos, todos eles, do século XX, e eu utilizo aqui uma categoria histórica muito precisa, que é totalitarismo, percebemos que todos eles introduziram, quer dizer, têm no seu cerne a questão biopolítica fundamental, e no caso do nazismo, aí de um modo muito mais exacerbado, porque o nazismo é precisamente o regime totalitário que se identifica completamente e sem restos com uma biopolítica total. Portanto, o nazismo seria, enquanto ideologia, uma biopolítica total. É a questão política que se identifica com a biologia. Estão a ver? Ou seja, aquilo que suporta o nazismo enquanto regime político, enquanto sistema ideológico também, é questões de ordem biológica ou de ordem racial, se quisermos. E, portanto, aí deixamos mesmo de ter a questão biopolítica como arma da governação política, portanto, a questão biológica como arma da governação política, temos uma coincidência total entre as duas coisas. De maneira que, nesse sentido, ter-se-ia consumado durante o nazismo uma espécie de coincidência absoluta entre o biológico e o político, e, nesse sentido, constituiria a realização última e levada às últimas consequências da biopolítica moderna, do paradigma biopolítico. Nós hoje estamos tão familiarizados com estas questões da biopolítica, muito embora muitas vezes não lhe demos este nome, porque de facto é um conceito das ciências humanas e da filosofia, a noção de biopolítica de facto foi introduzida pelo Foucault, mas porque já deixámos de pensar em termos, quer dizer, a coisa naturalizou-se de tal maneira que nós já nem pensamos em determinado tipo de medida, ou determinado tipo de pensamento, ou determinado modo de governação é de tipo biopolítico. As coisas naturalizaram-se dessa maneira. Não é? Mas, de facto, hoje, tudo aquilo que diz respeito à vida privada e à saúde dos cidadãos e à regulamentação de tudo o que diz respeito ao corpo e à vida dos cidadãos passou a fazer parte dos cálculos do poder político. Mas quando aqui o Michel Foucault diz que a subjetividade, a identidade, a individualidade constituem um problema político maior, ele está a falar da biopolítica ou daquilo que a biopolítica não atingiu, não consegui resolver. Ele aqui até nem está a falar propriamente da biopolítica, pelo menos de uma maneira explícita. Isto tem como pressuposto, evidentemente, toda a questão da biopolítica, tal como ele a formula e a teoriza. Aqui a questão da identidade, quando ele, nesta entrevista, fala da identidade, ele está, sobretudo, a tentar desfazer a ideia, a desconstruir a ideia de que a identidade
é algo que ocorre naturalmente e que não é objeto de uma construção. É sobretudo aqui isso que lhe interessa. Neste contexto ele vai falar de forma de vida. A ideia de que a vida é qualquer coisa que tem uma forma e, portanto, e que se consuma através de determinado tipo de formas. E, portanto, os cidadãos, através dessa ideia de forma de vida, têm o poder de construir a sua própria vida e construir também a sua própria identidade, mesmo a sua identidade sexual. Há uma parte, não desta entrevista, mas de outra, onde ele fala exatamente nos mesmos termos, onde ele vai defender precisamente esta ideia que deriva, ou que decorre desta ideia da identidade como construção, de que a sexualidade deve ser também ela objeto de uma construção e de uma forma de vida. E, portanto, não tem interesse nenhum para ele dizer-se, uma pessoa definir-se na sua identidade sexual. O que tem interesse é construir um modo de vida em função da defesa de um determinado tipo de sexualidade, seja ela qual for. E aqui, para o Foucault, os modos de sexualidade não são binárias, não existe a heterossexualidade, por outro lado a homossexualidade ou qualquer coisa do género. Este binarismo é precisamente aquilo que ele pretende desconstruir e dar a ideia de que sexualidades há muitas e, portanto, há modos de vida completamente diferentes, há formas culturais correspondentes a determinado tipo de sexualidades, e aquilo que seria interessante não é reivindicar que se é isto ou que se é aquilo, e, portanto, reivindicar uma identidade. O que seria interessante seria construir uma cultura que tem a ver com determinado tipo de formas de sexualidade. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, não existiria, no caso do Foucault, e há um certo momento em que ele faz essa defesa, alguém vir dizer, eu sou homossexual, isso não tem interesse nenhum. Ele próprio achava que não se deveria fazer esse tipo de reivindicação e fazer essa injunção, do tipo eu sou isto ou eu sou aquilo. O que seria interessante era construir uma vida e uma cultura que tinha que ver com, digamos, um certo tipo de sexualidade. E que se isso não se traduz numa forma de vida, então não tem interesse absolutamente nenhum. No fundo, no que diz respeito à sexualidade, no fundo, o que o Foucault pretende é, toda a sua intervenção ia no sentido de libertar a sexualidade desta captura biopolítica da qual ela tinha sido vítima, se quiser. Libertá-la dessa captura do tipo biopolítico. Mas, aqui neste caso, da introdução desta noção de biopolítica, primeiro há que ter em conta o seguinte. Em primeiro lugar, não há nenhum texto do Foucault que seja explicitamente ou exclusivamente sobre a questão da biopolítica. Isto é, não há uma teoria do Foucault sobre a biopolítica. Há apenas notas, porque isto corresponde à última fase dos seus trabalhos, da sua obra, onde ele faz notas que ficaram sempre incompletas, portanto, num seminário que ele deu no Colégio de França, etc., onde fala da biopolítica e utiliza às vezes a palavra biopoder em vez de biopolítica. Biopoder, de uma maneira indeterminada, em que nós não percebemos exatamente qual é o contexto, se ele está a pensar que existe uma diferença entre biopolítica e biopoder, ou se por simplesmente pretende uma assimilação dos dois conceitos. Mas o que eu estava a dizer é esta noção de biopolítica, tal como o Foucault desenvolve, quer dizer, ele não a desenvolve de maneira sistemática, não é redutível a noção de biopolítica do Foucault a um sistema teórico. Há apenas notas, mais ou menos incompletas, inconclusivas, que têm sido comentadas, que têm sido exploradas, que têm sido expandidas, prolongadas, mas não é possível reduzir a questão Foucaultiana da biopolítica a um sistema de pensamento, a uma teoria que tivesse ficado elaborada de uma vez por todas. Corresponde a um momento muito importante da última fase do Foucault, do seu pensamento, mas ele não teve tempo de elaborar isto de maneira definitiva e completa. E, portanto, há zonas mais ou menos obscuras e zonas de grande indefinição. Ora, uma das pessoas,
E é aqui que as coisas provavelmente começam a ganhar talvez uma importância maior. Um dos comentadores do Foucault mais interessantes e aquele que conduz esta noção de biopolítica a níveis e a campos, a territórios altamente produtivos e que tem a ver com questões contemporâneas, é um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que vai radicalizar as questões biopolíticas do Foucault, sobretudo num livro que se chama Homo Sacer. Tem como subtítulo Poder Soberano e a Vida Nua. E aí, o que é que o Agamben vai dizer? Em primeiro lugar, ele vai introduzir como fratura biopolítica fundamental, para percebermos exatamente o que é biopolítica, uma diferença entre bios e zoe. Bios, que é o radical a partir do qual são formados todas as palavras biologia, tudo o que é bio. E zoe é a palavra que, em português, dá zoologia, por exemplo, o estudo dos animais. Ora, ele vai mostrar como estes dois radicais gregos, designando mais ou menos a mesma coisa, referindo-se os dois às questões da vida animal, acabam por fazer percursos semânticos um pouco diferentes. Isto é, enquanto que o bio corresponderia à vida qualificada politicamente, o zoe corresponderia àquilo que ele chama a vida nua, a vida não qualificada politicamente. O que é que ele quer dizer com isto de vida qualificada politicamente e vida nua? Portanto, uma vida qualificada politicamente é uma vida que pode ser representável do ponto de vista político, do ponto de vista cívico ou civil. E, portanto, adquire também uma dimensão que não é a dimensão meramente biológica. Essa é a condição de todos os indivíduos, dos homens, em geral, não é? Portanto, somos seres e, portanto, temos essa dimensão biológica, mas somos mais do que isso, uma vez que estamos integrados. A nossa integração na sociedade e a nossa condição de seres políticos, habitantes da polis, retiram-nos essa condição meramente animal, que é a condição designada por esse prefixo que se chama zoe. Aqui, que ele diz ser a vida nua. Vida nua porquê? É como se o homem qualificado e representável politicamente pudesse, portanto, nesse homem, isolar-se uma dimensão meramente biológica que lhe retira, evidentemente, todos os direitos da sua vida social ou da vida cívica. Estou-me a fazer entender o que é que eu quero dizer com isto? Enfim, mas se não me estou a fazer entender bem, vocês perceberão melhor se eu vos disser que esta fratura biopolítica fundamental que o Agamben detecta é aquilo que vai permitir mostrar como é que funcionou com a máquina nazi. O que é que o nazismo teria feito? Seria precisamente isolar nos indivíduos uma vida nua que passou a ser considerada enquanto tal e, portanto, os indivíduos dotados meramente dessa vida nua passaram a ser desqualificados do ponto de vista da representação política e civil, no sentido mais geral. E, portanto, passaram a ser vidas que podem ser aniquiladas, precisamente por isso. Portanto, a partir do momento em que a pessoa é reduzida à vida nua, essa vida pode ser aniquilada sem que se cometa crime. Estão a ver? Sem que se cometa crime. Portanto, esta figura do Homo Sacer, que dá o título ao livro do Agamben, o Homo Sacer é uma figura que vem do direito romano, que correspondia ao indivíduo que podia ser morto sem que se cometesse crime. Hoje em dia é utilizado. Como? Hoje em dia é utilizado, por exemplo, no entendimento que se faz do terrorismo. Exatamente.
Mas a questão do terrorismo, aliás, é uma questão fundamental para nós percebermos os mecanismos da biopolítica moderna. E, neste caso, o Agamben tem textos muito interessantes sobre essa questão. Quer dizer, a questão do terrorismo e da guerra contemporânea seria a guerra tal como ela é praticada hoje, seria também ela uma realização quase exacerbada da biopolítica moderna. De que maneira? Em primeiro lugar, porque enquanto que na guerra clássica nós tínhamos o confronto entre dois povos inimigos, em última instância, se não se tratasse de uma guerra civil, o que temos na guerra, a guerra entre dois povos, ainda por cima dois povos soberanos, né, e portanto toda a ética da guerra se baseava na soberania, nessa noção de soberania clássica. Na guerra contemporânea nós temos uma aventura de ingerência sempre, e de invasão, de deslocação num outro território, que retira aos povos essa dimensão de soberania que eles detêm. Isto é, passa-se a ser uma guerra que é produzida não em função da noção de povo, mas em função da noção de população. É uma guerra praticada contra as populações. Aliás, não é por acaso que em todas estas guerras, quem são as vítimas? São as populações que são obrigadas a deslocar-se. Começa-se a falar imediatamente em populações. Ou seja, quando se deu agora a guerra mais recente no Iraque, não se tratava de uma guerra contra o povo iraquiano, era uma guerra contra os ditadores, o poder político no Iraque, na circunstância contra o ditador que é o Saddam, mas imediatamente estas guerras produzem deslocações de populações. É aquilo que nós percebemos imediatamente, o efeito mais imediato destas guerras é essa deslocação de populações. Ora, a diferença entre povo e população é uma diferença que só pode ser definida em termos biopolíticos. Enquanto que a noção de população faz parte, digamos, do território, do campo semântico da biopolítica, a ideia de povo é uma noção que tem a ver com uma categoria política, se quisermos. Tem e não tem, mas isso é outra questão da qual eu também posso falar aqui num momento. Não sei se estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer com isto. Isto é, quando Foucault identifica no século XVIII o nascimento da biopolítica, ele fala precisamente isto. É o momento em que a questão das pessoas e dos povos se começa a colocar em termos de população. E população porquê? Porque a população é aquilo que corresponde a uma definição demográfica. Não é? Já não é uma definição política, mas uma definição meramente demográfica. O povo só pode ser definido politicamente, enquanto que a população não tem nenhuma espécie de qualidade política. A população é um conceito meramente demográfico. É aquilo que se desloca, as populações. É aquilo que se reproduz. É aquilo que determina um contexto mais ou menos demográfico. Repara, o Foucault colocou esta oposição entre, por um lado, o paradigma biopolítico que nasce no século XVIII e o paradigma da soberania. E, portanto, no século XVIII ter-se-ia dado uma espécie de triunfo do biopolítico sobre o poder soberano. A questão da soberania é uma questão que está relacionada com essa noção também clássica de Estado-nação. Portanto, o Estado-nação, por definição, é um Estado soberano. Ora, a questão da soberania, à medida que a biopolítica foi conquistando cada vez mais poder e território, e se tornou hegemónica, foi recuando primeiro a ideia de soberania e o próprio conceito de Estado-nação, como nós sabemos, aliás, através de Hannah Arendt, não é? Ou seja, a nossa modernidade seria caracterizada pela dissolução daquilo que seria o Estado-nação e, portanto, o poder soberano. As guerras modernas, contemporâneas, seriam um tipo de guerra que corresponde ao domínio exacerbado do biopolítico e, sobretudo,
a uma perda da soberania, ou do conceito de soberania, que deixou de ser atuante. Deixou mesmo de ter pertinência. De tal modo deixou de ter pertinência que, enquanto que, até certa altura, e a guerra era determinada pela ideia de que um determinado soberano não podia ser, existe aliás um princípio no direito que diz respeito a isto, um determinado soberano não podia ser julgado em função da lei de outro Estado soberano. É o Carl Schmitt, um grande jurista deste século, que aliás com uma história um pouco sinistra, porque foi o grande jurista do Reich, mas de qualquer das maneiras um homem importante no pensamento deste século, foi o Carl Schmitt que definiu precisamente a noção de soberania e introduziu, enfim, fala deste conceito que vem do direito romano, de que um soberano não pode ser, e ele utiliza uma frase latina que define isto, um soberano não pode ser julgado segundo a lei de outro país soberano. Pode ser morto numa guerra, pode acontecer qualquer coisa. Ora, o que aconteceu nos últimos tempos é que virtualmente todos os soberanos são criminosos e todos podem ser objeto de perseguição em função de outro poder soberano. E, portanto, eles podem, não é preciso que eles pisem o território inimigo, vai-se lá buscar o território onde eles estão e, portanto, deixa de ser um território soberano. Ele não tem soberania, nem o seu território, nem o seu povo tem soberania. Reparem, por exemplo, o que se está a passar neste momento com o Gaddafi, não é? Portanto, há uma perseguição, ou neste momento é o Gaddafi. Portanto, isto corresponde a qualquer coisa que define a guerra contemporânea, que está completamente afastado do horizonte, era impensável na guerra clássica. E aqui, neste caso, nesta guerra, a noção de povo não entra em linha de conta. Quando muito entra em linha de conta, a ideia de população, a ideia de os danos colaterais, as guerras cirúrgicas, etc., é para não causar dano à população. Porque ninguém entra em guerra contra um povo hoje. Enquanto na guerra clássica eram os povos que se digladiavam entre si. Enquanto que os povos não entram em guerra, até porque não são considerados povos nesse sentido de uma entidade coletiva politicamente qualificada. Os povos são meramente populações e, portanto, estão sujeitos às migrações, aos destinos e às aventuras que são próprios das populações. Isto é, migram, refugiam-se, existe uma guerra, refugiam-se, não entram na guerra, eles são refugiados, não é? Passam a ser refugiados. Aliás, não é por acaso, há um texto muito célebre de 1943 da Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que depois emigrou para a América, porque era judia, que se chama We the Refugees, nós os refugiados. Como sabe, a Hannah Arendt era judia e fala dos judeus como um povo pária. Pária, ela utiliza mesmo esta palavra, portanto, de um povo que não tem um território fixo. Portanto, é pária nesse sentido. E, portanto, um povo de refugiados. E ela, por analogia com o povo judeu, acha que se está a criar, isto passava-se em 1943, estava-se a criar uma nova figura da história, e uma nova figura dotada de poder político, se quisermos, que era a figura do refugiado. E ela vai mesmo fazer uma espécie de elogio político do refugiado, dizer que ele corresponderia a uma espécie de vanguarda da história. Esta designação do refugiado como uma vanguarda da história, obviamente, é uma referência à ideia marxista, mas a Hannah Arendt, obviamente, não tinha nada a ver com o marxismo, mas a ideia era o modo como o Marx definia o proletário, não é? O proletário era a figura que corresponderia digamos, à vanguarda da história. Em 1943, enfim, a figura do proletário já deixou de corresponder a essa ideia de vanguarda, e Hannah Arendt, por analogia, vai falar do refugiado como uma nova figura que
está a emergir, que corresponderia à vanguarda da história, não é? No qual ela deposita uma espécie de esperanças de redenção, esperança quase messiânica. E nesse texto, Nós os Refugiados, às tantas ela conta-me, quase em jeito de anedota, fala do Sr. Cohen, que era judeu. O Sr. Cohen dizer o Sr. Cohen é o mesmo que dizer em português o Sr. José Pereira, para aí, porque Cohen, como sabe, é uma palavra, é um dos prefixos judeus mais conhecidos. Todos os judeus são Cohens qualquer coisa. O nome Cohen é imediatamente identificado com o judeu. Ela às tantas fala do Sr. Cohen, que era um judeu alemão, tendo-se assimilado, portanto um judeu alemão assimilado, que a partir do momento em que se assimilou como alemão, sentiu-se 150% alemão. Depois teve que fugir da Alemanha, foi para a França e sentiu-se 150% francês. E depois teve que fugir da França por causa das leis de Vichy também e foi para a Inglaterra e sentiu-se 150% inglês. E ela termina, isto é assim uma espécie de anedota que lhe serve de exemplo, diz que de facto ele aí começou-se a cansar e a achar que não podia viver neste regime a 150% o tempo inteiro, não é? Ou duplicar quase a sua taxa de identidade, portanto, em função de um desejo de assimilação. Isto corresponderia um pouco ao destino da assimilação judaica e, sobretudo, dos judeus alemães, portanto, uma história que a Hannah Arendt conheceu muito bem. Portanto, o judaísmo assimilado tornava-se muito mais fervorosamente nacionalista do que os próprios nacionais que não eram judeus. E, portanto, no princípio do século, até os anos 20, por aí, na Alemanha, esta questão do judeu assimilado teve uma importância enorme e enfim, tornou-se uma questão política maior. Aqui, na circunstância, o que interessava a Hannah Arendt é verificar de que modo é que o judeu, que por definição era um pária, ou seja, alguém que não podia definir em função de um território nacional, e, do ponto de vista dela, alguém cuja maior potencialidade correspondia exatamente a essa condição, que era do pária, acabava por uma espécie de mimetismo fazer uma reivindicação nacionalista num grau ainda superior àquela que faziam os nacionais propriamente ditos. E, portanto, ela retira daqui uma lição sobre as questões das reivindicações identitárias. Mas este texto sobre a noção de pária e sobre a noção de refugiado serve a Hannah Arendt, sobretudo, para fazer uma espécie de crítica dos direitos do homem. De que modo? Bom, isso depois, num texto posterior, em 43, ainda não existia a Carta dos Direitos do Homem, mas, de qualquer maneira, mais tarde, num texto de 50 e tal, ela vai novamente retomar esta questão do refugiado e vai escrever um texto que se chama Para Além dos Direitos do Homem, onde vai mostrar que, e isto tem a ver com aquilo que eu há bocado disse sobre a noção, sobre as questões da biopolítica e, sobretudo, sobre esta diferença entre uma vida política qualificada, que é designada pelo bios, e uma vida meramente animal, uma vida nua, que é designada pelo zoe, né? Ela vai mostrar que a questão dos direitos do homem tem uma limitação básica e fundamental que corresponde ao facto de, a partir do momento em que o indivíduo não tem direitos enquanto cidadão, os seus direitos enquanto a sua condição de pertença à humanidade não lhe servem de coisa nenhuma e nem sequer muito facilmente são reconhecidos. Não é? Aquilo que são reconhecidos são os direitos do cidadão, não são os direitos do homem. Não é? E, portanto, a partir do momento em que o indivíduo não tem uma inscrição nacional e uma inscrição enquanto cidadão
de um território nacional, muito dificilmente os seus direitos humanos têm qualquer espécie de capacidade de serem reconhecidos. Estão a perceber aqui esta diferença que há muito... Talvez na questão do povo palestiniano. Como? Talvez se possa verificar isso com uma maior rapidez na questão do povo palestiniano, uma vez que eles não têm, digamos, uma pátria, não são cidadãos. Bom, hoje é a questão, quer dizer, esta é a questão maior de todo com que nós estamos confrontados, não é? Não é só o povo palestiniano. Todos os emigrantes que chegam à Itália ou à Espanha, etc., vindos do norte da África, são imediatamente ou são reconduzidos novamente, são repatriados, ou então eles mal chegam, já existem campos de refugiados, que são lugares ambíguos, onde não se sabe muito bem quais são que tipo de direitos é que eles detêm ali, né? Portanto, passam a fazer parte de uma zona de indefinição entre o zoe e o bios, se quisermos, né? Portanto, entre a vida qualificada e um certo tipo de vida animal quase, e vida nua, portanto, expostos a uma condição jurídica que é indefinida, que não se sabe muito bem qual é, que é exatamente a mesma condição do mesmo estatuto que tinham os presos, os detidos pelos americanos depois e durante a guerra do Iraque, não é? Que passavam imediatamente, Guantánamo foi um pouco o emblema disso, de um território onde juridicamente não são aplicadas as mesmas regras. Não é? Porquê Guantánamo? Isto é importante, porque precisamente Guantánamo não faz parte do território americano, não é? E, portanto, as ações praticadas ali não podem ser, não sei exatamente como é que as coisas estão neste momento, não podiam ser submetidas ao mesmo tipo de critérios jurídicos. E, portanto, a autonomia jurídica que a América preserva como um dos seus princípios mais sagrados não podia exercer o seu poder naquilo que se passava em Guantánamo, porque aquilo já não fazia parte do território nacional. Estão a ver? Ou seja, este tipo de ação sobre os detidos implicava colocá-los num no man's land, onde o ordenamento jurídico não tem o mesmo tipo de atuação. Não pode ter o mesmo tipo de atuação. E, portanto, as pessoas são desqualificadas dos seus direitos porque não fazem parte de um território nacional. Portanto, fazem parte de um território indefinido, que tem as suas leis próprias e onde elas são destituídas de qualquer espécie de poder de representação política. A sua vida passa a ser qualificada, ou melhor, é desqualificada do ponto de vista político. Se quisermos, isto já estava anunciado nesse texto da Hannah Arendt, quando ela fala da diferença entre e das limitações dos direitos do homem, quando diz isto dos direitos do homem é muito bonito, mas é impossível reconhecer direitos do homem quando a eles não se sobrepõem os direitos do cidadão. Né? E, portanto, os direitos só são reconhecíveis em função de um sistema jurídico nacional ou do reconhecimento dos cidadãos enquanto tal, e, portanto, em função de uma pertença nacional. A partir do momento em que não há essa identificação e essa pertença nacional, os direitos, por isso, simplesmente desaparecem, são suprimidos. E, portanto, toda a experiência moderna nos diz que é possível isolar essa tal vida nua em que as pessoas passam a ser destituídas de direitos políticos, jurídicos, cívicos, a partir do momento em que elas são destituídas de nacionalidade.
e ocupam outro território que não é o delas. E, portanto, perdem identidade civil. E o caso trágico e simbólico de Sarajevo foi muito batido. Sim, exatamente. Mas, portanto, nós podemos ver isso que se aplica em todos os casos. Ou seja, os americanos podem ter criado Guantánamo precisamente porque ali não estavam a cometer nenhuma infração em relação ao seu ordenamento jurídico. Do mesmo modo que os nazis conseguiram exterminar. Eu não estou aqui a estabelecer nenhuma espécie de equivalência. Claro. Desculpem lá eu ter passado assim tão automaticamente de uma coisa para a outra. Não quero estabelecer esta equivalência, não ousaria fazê-lo e nem tenho, quer dizer, não sei, para além de que, quer dizer, aquilo que eu sei que se passou em Guantánamo é o que toda a gente sabe, que leu, etc, etc. Mas, do mesmo modo, os nazis conseguiram exterminar 6 milhões de judeus sem terem cometido nenhum crime. Porque, e isso está bem estudado, e aliás no livro o Agamben mostra isso, eles tiveram o cuidado de alterar, não só de alterar as leis, como de criar territórios, que eram aqueles territórios dos campos de extermínio, onde o ordenamento jurídico não se aplicava da mesma maneira. E em que, portanto, era declarado o estado de exceção. Estão a ver? E, portanto, sob o estado de exceção, obviamente, havia coisas que eram permitidas que antes não eram. E, portanto, quando se pensa que os nazis chacinaram, aniquilaram 6 milhões de pessoas contra aquilo que seria o ordenamento jurídico, contra o que seria a lei, ou por simplesmente que eles aboliram a lei para fazer isso, ou não tiverem em conta a lei, não, eles tiveram em conta a lei. Criaram leis de propósito para poderem fazer isso sem que cometessem infração à lei, para não cometerem infração à lei. Está a ver? E criaram a ideia de um estado de exceção permanente. E, portanto, sempre que nós encontramos, ao longo deste século, sempre que nós encontramos essas situações, seja de extermínio, de aniquilação, de retirar às pessoas os direitos mais básicos, cívicos, políticos, etc., geralmente isso vem acompanhado de uma alteração das leis e, sobretudo, da aplicação de leis que têm a ver não com a regra jurídica, mas com a instauração de um estado de exceção. E aqui eu gostaria de vos ler um pequeno excerto do Walter Benjamin, que, como vocês devem saber, já ouviram falar, portanto, é um dos autores mais importantes do século XX, um grande filósofo, geralmente conhecido por um livro muito citado, um texto muito citado, que depois foi publicado em um livro chamado A Obra de Arte na época da sua reprodutibilidade técnica, mas o Benjamin suicidou-se em 1940, quando ia fugir dos nazis, vivia em França, mas o regime de Vichy também estava, quer dizer, começou-se a sentir ameaçado. Em França ainda esteve num campo de trabalho, porque era judeu, e depois conseguiu, com um grupo de alemães, fugir e tentavam, como aconteceu aos alemães, chegar a Lisboa para apanhar o barco para a América, e na fronteira entre a França e a Espanha suicidou-se em 1940 numa pensão em Portbou, perto de Barcelona, portanto mesmo na fronteira. E um dos últimos, aquilo que é geralmente considerado uma espécie de testamento do Walter Benjamin, é as suas teses sobre a filosofia da história, um conjunto de 17 textos pequeninos, nenhum deles tem mais do que uma página, é que ele chama Teses sobre a Filosofia da História. E uma das suas teses, um dos fragmentos de uma das suas teses, diz o seguinte: a tradição dos oprimidos ensina-nos que o estado de exceção é agora a regra em que vivemos. Devemos chegar a uma concepção da história
à altura desta situação. Descobriremos então que a nossa tarefa consiste em instaurar um verdadeiro estado de exceção e consolidarmos assim a nossa posição na luta contra o fascismo. Bom, primeiro é preciso integrar, evidentemente, esta frase no seu tempo. Portanto, isto foi escrito em 39 por um judeu alemão que, obviamente, estava a perceber-se, ou já em 39, aliás, as coisas já estavam eminentes, estava tudo a eclodir, mas já a partir de 1933, no caso do Walter Benjamin, ele apercebeu-se exatamente aquilo que estava a acontecer e começou a falar, definir, digamos assim, aquilo que era o fascismo contemporâneo, o fascismo do seu tempo. E nestas teses sobre a filosofia da história, ele vai mostrar como existe uma concepção da história que é a concepção de história que legitima a barbárie a que ele está a assistir. Isto, obviamente, para explicar estas questões todas, isto corresponderia a uma outra sessão completamente diferente. Para aqui, o que nos interessa é a ideia de que, primeiro, o Benjamin é contra o historicismo vindo do século XIX. O historicismo que cria uma ideia de história enquanto sucessão de factos lineares, que ele diz que não são apenas lineares, são também homogéneos e vazios. E, portanto, ele acha que também que a história é sempre objeto de uma construção. Não pode ser meramente objeto, não é meramente objeto de um relato, ela é objeto de uma construção e de uma construção ideológica. E, portanto, o historicismo corresponderia à construção ideológica de uma ideia de história, que é a ideia de história que caucionava e legitimava os fascismos. Bom. E todas estas teses sobre a filosofia de história corresponderia à sua tentativa de construir uma outra ideia de história, não baseada na continuidade, nem na linearidade, nem nessa ideia de sucessão de factos homogéneos, uma ideia de história, enfim, muito mais complicada, que opera por saltos, que cria constelações entre épocas completamente diferentes, etc, etc. E, portanto, cria descontinuidades, digamos assim. Mas o que aqui nos interessa mais é esta ideia de estado de exceção, que se tornou a regra. Reparem no paradoxo da formulação, não é? Ou seja, no fundo ele inverte completamente a questão. O estado de exceção tornou-se a regra. Se é regra, não é estado de exceção, porque a regra é aquilo que impera em permanência e, portanto, não é estado de exceção. E, portanto, ter-se-ia dado uma inversão completa. Esta ideia do estado de exceção advém precisamente de uma definição que é a definição clássica do estado de exceção, que é feita precisamente por outro jurista e grande jurista, que é contemporâneo dele, que é o Carl Schmitt, e que foi o jurista do Reich, o jurista do Hitler, que define, num dos seus textos mais importantes, a soberania, um texto sobre a soberania, que começa assim. Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Ponto final. Começa assim o texto. E isto tornou-se a definição canónica e clássica de soberano. O soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Portanto, quem tem soberania, o soberano não é aquele que decide, que aplica a lei no seu estado normal, que aplica o ordenamento jurídico vigente. Não. O soberano é aquele que tem o poder de suspender o ordenamento jurídico para declarar o estado de exceção. Se só tem o poder de aplicar o ordenamento jurídico vigente, ele não é soberano. Aqui só um pequeno parênteses para vocês perceberem, talvez vos possa parecer estranho este diálogo entre, por um lado, enfim, diálogo implícito, parece que houve só uma carta trocada entre eles, que aliás não é conhecida, nunca apareceu, mas entre, por um lado, um judeu alemão
que é o Walter Benjamin, que ainda por cima nos anos 30 se converte ao marxismo, e um jurista nazi, como é o Carl Schmitt, que morreu, aliás, já nos anos 80 lá por aí fora. Portanto, ele viveu quase até aos 100 anos. E, curiosamente, a história da sua recessão é muito complicada e estranha, porque, a certa altura, ele começa a ser lido e reivindicado até por um setor da esquerda, o que é estranho. Por exemplo, em Itália, que é um dos sítios onde ele tem uma recessão mais calorosa, a partir dos anos 60, ele é, sobretudo, lido por gente de esquerda que se reivindica dos ensinamentos do Carl Schmitt. E, portanto, o Carl Schmitt aqui não é um nazi muito típico. Ele foi julgado em Nuremberg, esteve na prisão durante uma série de anos, depois saiu da prisão e continuou a fazer a sua vida, nunca mais deu aulas, nem nada disso, mas continuou a escrever e, portanto, morre já muito tardiamente. E, digamos, é uma pessoa que faz uma crítica da democracia e do liberalismo. Nós percebemos isso porque ele faz uma crítica da democracia e do liberalismo que fornece argumentos também a uma certa esquerda que está interessada em fazer uma crítica da democracia, mas para a qual não tem argumentos, digamos, filosóficos ou políticos. E aí, de facto, o Carl Schmitt é de uma grande ajuda, fornece esse instrumentário político, ideológico, filosófico, para fazer uma crítica da democracia e sobretudo do liberalismo e do parlamentarismo democrático. Mas isto é apenas um parênteses. Aqui o que nos interessa é que o Benjamin vai buscar ao Carl Schmitt esta noção de estado de exceção, vai radicalizá-la, dizer o estado de exceção não é que nós vivemos, tornou-se regra. Não é por isso simplesmente a instauração de um momento anormal, onde o ordenamento jurídico já não se aplica como se aplicava antes, mas tornou-se a própria regra. Lendo a leitura que um autor como o Agamben faz, não só do Foucault, mas também do Benjamin, é uma leitura em que ele vai radicalizar ainda mais a questão. E vai mostrar como o estado de exceção não é apenas a regra instaurada neste momento de exceção, que é o do nazismo, e no momento em que o nazismo está em recrudescimento, mas seria a condição própria de toda a biopolítica moderna, que se tornou o próprio habitat no qual nós estamos inseridos. E, portanto, toda a situação contemporânea corresponderia a um estado de exceção permanente que se tornou a regra e que nós já seríamos incapazes, teríamos ficado viciados de tal modo e incapazes de identificá-lo como estado de exceção, precisamente porque ele se tornou a regra. Portanto, já não temos distância suficiente para identificá-lo como estado de exceção. Mas seria um estado de exceção. Portanto, este triunfo da biopolítica seria a instauração de um estado de exceção permanente. E ele vai mostrar precisamente que, enfim, um dos sintomas desse estado de exceção é o modo de fazer a guerra hoje, portanto a guerra moderna, que desaloja povos, transformando-os em populações, que faz as operações de resgate ou de detenção do ditador que pertence a um Estado soberano e, portanto, aí a ideia da soberania dos Estados perde-se completamente. Portanto, a ideia de o poder, aquilo que ficou nos últimos anos conhecido como o poder de gerência, ter-se transformado numa espécie de poder policial. Ou seja, o poder político teria sido
substituído por um poder de polícia e não de política. E nós viveríamos não sob o estado, aquilo que corresponderia ao estado de exceção, que se tornou a regra, seria um triunfo da polícia sobre a política. Aqui isto pode-vos parecer estranho se pensarem na polícia como, enfim, a instituição que nós conhecemos, os senhores que andam fardados daquela maneira, que têm a missão de zelar pela ordem e pela segurança, de prevenirem o crime ou de punirem o crime e tudo isso. Mas é preciso ter em conta que no século XVIII, e etimologicamente poderíamos aqui regressar à etimologia da palavra, no século XVIII aparece na Alemanha a ideia de uma ciência da polícia. O que é que designa polícia na altura? Designa precisamente toda esta questão que o Foucault chama biopolítica, o poder de decisão sobre a própria vida dos cidadãos. As questões que têm a ver com portanto, as regras que têm a ver com a higiene, as regras que têm a ver com a saúde dos cidadãos, as regras da vigilância, as regras securitárias, da segurança. Tudo isto faz parte do campo da polícia, que é distinto do campo da política. Aliás, como é que se diz em italiano limpeza? Polizia. Estão a ver? E, portanto, há aqui, se nós regressarmos à etimologia da palavra, percebemos que polícia tem uma etimologia que é a mesma de política, mas que passou a designar, sobretudo ali, no momento em que nasce a biopolítica, um campo específico, que é o campo específico, que é o da decisão sobre a própria vida privada dos cidadãos. E então, aí no século XVIII, faz-se uma distinção muito nítida entre a polícia e a política. A polícia é uma coisa, a política é outra. A etimologia da palavra é a mesma, mas elas designam campos de atuação distintos. Ora, o que o Agamben vai mostrar é que houve uma espécie, a pouco e pouco, aquilo que era o campo de atuação da polícia anula e invade o próprio campo da política, e aquilo que nós teríamos hoje seria não uma política, mas o triunfo da polícia. Tudo seriam operações, tudo consistiria em operações de tipo policial. E aquilo que nós entendemos, que julgamos tratar-se de política, ou que nos habituámos já, entretanto, a entender como política, não passariam senão de manobras policiais. Ou então, manobras de tipo gestionário e, portanto, meramente económicas. A que é que isto corresponderia? Corresponderia a uma despolitização generalizada. E, portanto, digamos, a matéria política com que nós hoje estaríamos confrontados, em rigor já não seria política, ou seria meramente gestionária e, nesse sentido, económica, e aí nós sabemos muito bem do que é que estamos a falar, infelizmente, e, portanto, de tal modo que já nomeamos os políticos e votamos em políticos como se eles fossem técnicos de gestão, já não são políticos, são técnicos de gestão, e nós já os elegemos consoante entendemos que eles são aptos ou inaptos para, enquanto gestores da nação. E, portanto, aí a política tornar-se-ia uma economia, pura e simplesmente, meramente, dissolver-se-ia na economia, ou então, a política dissolve-se nas operações de polícia, que são todas estas, que, aliás, em certos momentos, são designadas, a certa altura entrou em Portugal, mas no vocabulário corrente, a ideia de que havia coisas fraturantes, não era? As causas fraturantes, ou as questões fraturantes, que dizia respeito à consciência das pessoas e tudo isso. Estas questões fraturantes designavam, aí de uma maneira muito evidente,
não questões de ordem política, mas de ordem policial. Policial neste sentido que eu estou a dar aqui, e que é, no fundo, o sentido mais genuíno e mais que tem a ver com a raiz da palavra polícia. E, portanto, aquilo que teria acontecido seria uma despolitização generalizada. Não é? Ou seja, o nascimento da biopolítica e o triunfo da biopolítica corresponderia a uma despolitização. Isto já tinha sido diagnosticado, foi diagnosticado primeiro essa ideia de uma despolitização por este grande jurista nazi, o Carl Schmitt, mas depois a própria Hannah Arendt vai mostrar também que de facto a nossa época seria marcada por essa despolitização, com os perigos que daí advêm. Repare, a despolitização é aquilo que, em última instância, permite os totalitarismos. Porque os totalitarismos incidem precisamente sobre as manobras de tipo policial. Portanto, os totalitarismos, todos eles, operam uma despolitização, incidem sobre aquilo que é da ordem do policial ou sobre a ordem do meramente gestionário. Tudo passa a ser objeto de governação, tudo passa a ser normalizado enquanto objeto de governação. Ora, isto é que é uma coisa completamente nova na história da modernidade e que nós, provavelmente, se não soubermos a história, naturalizamos, mas nem sempre foi assim. Portanto, a política, em termos clássicos, tinha um poder de atuação e de jurisdição sobre um território que pertencia à esfera pública dos indivíduos, portanto, às questões, digamos assim, de integração do indivíduo na polis, na civilidade, na cives, e tudo o resto que fazia parte da vida privada já era aquilo que escapava ao domínio da política. A política não tinha esse poder de intervenção sobre a vida privada dos indivíduos. E, portanto, havia aí uma espécie de território quase sagrado, digamos assim, que escapava às decisões do poder político. Ora, toda a espécie de recrudescimento de reivindicações identitárias que se dão nas últimas décadas e um pouco em todo este século, mas com um recrudescimento maior nas últimas décadas, têm que ver precisamente com o triunfo da biopolítica. A reivindicação identitária é simultaneamente o reclamar um direito, mas ao mesmo tempo reconhecer ao poder político uma decisão sobre a vida privada do indivíduo. Portanto, é uma delegação do indivíduo nas mãos do poder político. E, portanto, a questão da identidade torna-se uma questão que tem uma incidência política maior, precisamente por isso, porque a identidade deixa de ser uma coisa meramente privada, torna-se objeto de decisão política e torna-se também objeto de uma arma de reivindicação política. Portanto, aqui a coisa tem dois aspectos, tem um lado positivo e outro lado negativo, se quisermos, se traduzirmos as coisas em positivo, enfim, se quisermos aqui encontrar polos negativos e polos positivos. Corresponde simultaneamente a uma reivindicação em que, portanto, em que o indivíduo julga adquirir direitos, mas ao mesmo tempo está a adquirir direitos, ele está a perder a autonomia, porque tudo aquilo que diz respeito à sua identidade passa a ser dissolvido num território vasto que é o das decisões de ordem política, ou se quisermos ser mais rigorosos, de ordem policial. Política neste sentido policial.
E aí começa-se a perceber que as questões de direitos, sejam eles de direitos sexuais, de direitos sociais, de direitos que dizem respeito ao género, os direitos das mulheres, portanto, todo o tipo de direitos que são minoritários, ou melhor, de grupos minoritários, as pessoas ao mesmo tempo que reivindicam o direito, acabam por o perder de alguma maneira, porque esses direitos passam a ser incluídos nos próprios cálculos do poder político. E portanto, aí a questão da identidade torna-se sempre uma questão ambígua. Um dos exemplos que o Foucault dá, ele vai mostrar, fazendo esta espécie de arqueologia, que ele chama, portanto, trabalho arqueológico, ele vai lidar com, digamos, uma identidade, uma questão identitária, que é uma questão essencial, que diz respeito à figura, isto na sua história da sexualidade, que são 3 volumes, ele vai mostrar como, por exemplo, a homossexualidade é uma invenção do século XIX. Antes não existia. Não existia a homossexualidade. Quer dizer, não existia a figura do homossexual, que é uma coisa diferente. Portanto, foi necessária a introdução da biopolítica para que a figura do homossexual passasse a existir. A diferença, digamos, as diferenças sexuais, antes do século XIX, em que não existia este conceito homossexual, eram feitas em função de critérios diferentes, que não eram esses que depois são os critérios utilizados para definir a figura do homossexual. E, portanto, a figura do homossexual no século XIX corresponde à ideia de uma medicalização, portanto, há todo um território que vem da medicina e que vem também da psiquiatria, que introduzem, digamos, como esta figura. E, portanto, antes de haver a psiquiatria, obviamente, tal como ela se constitui no século XIX, não existia a figura do homossexual, ponto final, porque o homossexual aí adquire uma dimensão psiquiátrica, não é? Havia, provavelmente, no século XVI e XVII, falava-se, como é que era? Os sodomitas, não é? Havia a ideia da sodomia, o que era pecado era a sodomia, não é? Mas se não se praticasse a sodomia, o resto não era penalizado. Portanto, aquilo que era penalizado, juridicamente, era aquilo que se chamava a sodomia. E daí, por exemplo, e na história da sexualidade, o Foucault mostra isso, diz, é errado pensar-se que os gregos admitiam ou tinham alguma espécie de tolerância para com a homossexualidade. Porque para eles a noção da homossexualidade não existia, ponto final. Portanto, não havia nem tolerância nem intolerância. Era qualquer coisa que estava completamente afastado do seu horizonte. Ou seja, não havia uma identidade constituída que se fosse a identidade do homossexual. Isso não existia para os gregos. Existia, era um hábito que fazia parte do próprio sistema pedagógico, se quisermos dizer assim, que contemplava a hipótese da iniciação sexual dos menores. Isto hoje causa-nos alguns embaraços e só de dizer nós sentimos uma espécie de sobressalto, porque entretanto criaram-se outros tabus completamente diferentes, não é? Mas a ideia de que a iniciação sexual dos menores era feita pelos adultos e sobretudo pelos professores, não é? Do mesmo sexo, ainda por cima. E, portanto, a célebre homossexualidade grega, ou tolerância para com a homossexualidade, não corresponde absolutamente nada à noção que nós hoje temos da homossexualidade. A tolerância era entre o amor de tipo pedagógico, era um amor de tipo pedagógico, e se nós lermos o Platão percebemos exatamente o que é isso, não é? Entre o mestre e o discípulo, que passava precisamente por uma relação de tipo erótica que estava completamente normalizada. Simplesmente, se um adulto pensasse em
ter qualquer espécie de relação erótica com outro adulto do mesmo sexo, isso era uma coisa inconcebível para os gregos, era uma coisa altamente penalizada, não era admitida, não fazia parte daquilo que era tolerado pela mentalidade, pela ideologia, pelo próprio sistema jurídico grego. E, portanto, essa relação erótica entre pessoas do mesmo sexo era só admitida entre os mais velhos e os jovens, e sobretudo entre o pedagogo e os discípulos, que eram iniciados dessa maneira. E pronto, e as coisas passavam-se a esse nível. E, portanto, a figura do homossexual, enquanto figura identitária, só surge no século XIX e surge por imposições criadas pela psiquiatria. Passa a ser um caso psiquiátrico, por isso simplesmente. E nós sabemos muito bem, até há pouco tempo ainda era um caso psiquiátrico, só há pouco tempo é que foi despenalizado e foi considerado, digamos assim, já nos anos 80, tenho impressão, ou 90, que saiu da designação de anormalidade de tipo psiquiátrico. Muito recentemente. Ora, aqui neste caso, Foucault não está só interessado em fazer a arqueologia destas identidades, como por exemplo, neste caso, do homossexual. Ele está interessado, e depois ele vai prolongar isso em outros textos, em mostrar como, se por um lado, quer dizer, de que modo é que a criação de uma identidade, como a identidade do homossexual, corresponde à possibilidade de exercer sobre ele uma repressão. Portanto, a coisa só é reprimida a partir do momento em que a identidade se constitui, seja juridicamente, seja socialmente. Estão a ver? Antes da construção social, não existe repressão sobre as figuras ou as identidades que passam a ser reconhecidas dessa maneira. Estou-me a fazer entender. E, portanto, nós podemos pensar que, e aqui mais uma vez somos confrontados com esta ambiguidade, que é, ao mesmo tempo, a reivindicação que nós conhecemos, enfim, de todos estes movimentos mais ou menos contemporâneos, da reivindicação dos homossexuais e não sei o que mais, as grandes paradas que fazem, não sei o que, corresponderia a um movimento de emancipação, mas, por outro lado, isso reforça uma identidade que se constitui enquanto figura. E, na medida em que reforça essa figura, torna-se muito mais vulnerável às determinações e às tentações do exercício de um poder e do exercício de uma repressão. Não sei se estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer. E, portanto, existe sempre este movimento, e o Foucault mostra isso muito bem, que vai sempre nos dois sentidos. Ou seja, a reivindicação de identidade é um desejo de emancipação e um desejo de ganhar direitos, mas, por outro lado, corresponde ao reforço de uma figura, de algo que adquire o contorno e o estatuto de figura, sobre a qual se pode exercer ao mesmo tempo uma certa violência e um certo tipo de repressão. Se essa figura não existe, sobre ela, obviamente, não existe repressão, uma vez que ela não existe enquanto figura. Portanto, estão a ver. E, portanto, nesse sentido, estes movimentos de reivindicação identitários seriam sempre marcados por esta fundamental ambiguidade. Será que vale a pena reivindicar a identidade, ou será que vale a pena dizer enfim, eu não tenho nenhuma identidade, não preciso de fazer essa injunção identitária. Estão a ver?
Né? E, neste sentido, o que o Foucault vai dizer, por exemplo, em relação à homossexualidade, é porque é que alguém há de reivindicar, há de dizer, eu, socialmente, perante o público, eu sou homossexual. Isso corresponde a uma espécie de injunção que quase que lhe é ordenado pelas regras sociais vigentes, que aceitam ou toleram na medida em que, como se costuma dizer, as pessoas assumem, não é? Trata-se de uma expressão muito comum, assumir. Não é? Mas essa é a lógica que eu estou aqui a definir desde o início da biopolítica, não é? É a intervenção sobre a vida privada das pessoas. Todos os domínios da vida privada das pessoas se tornam uma presa daquilo que deveria ser só decidido enquanto matéria política, ou seja, pública, né, que faz parte da polis. E, portanto, a pessoa passa a não ter nenhuma espécie de segredo, ou não ter nada de privado que não possa ser, ao mesmo tempo, capturado pelas instâncias imediatamente políticas ou